um ato simbólico que o Senhor Jesus determinou para toda a igreja, para que a memória não se apagasse, é aonde nós usamos e nos fortalecemos no Senhor. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, sempre estar pronto para estar ministrando ou estar pregando aquilo que Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Os pés é aquele que nos faz caminhar, nos faz andar, nos faz nos locomover para onde nós quer que vamos. E aqui diz que nós temos que estar preparado, calçado com os pés, com a prontidão. Nós temos sempre que estar pronto, aonde quer que o Senhor nos enviar, aonde quer que o Senhor nos mandar. Nós temos que estar pronto e dizer que nem o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós sempre temos que estar com nossos pés em prontidão para pregar o Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé aqui ela é relatada como um escudo na nossa vida espiritual, e é ela que nos faz mantermos firmes nesta caminhada no Senhor. Como diz a palavra, quando alguns me perguntaram no que vocês têm a esperança, a nossa esperança é que o Senhor Jesus, Ele prometeu de voltar e de nos levar com Ele, para que aonde Ele estivesse, nós estejássemos também. E a fé é o que nos traz a esperança. A fé é aquela coisa que nos faz ver o que os nossos olhos físicos não vê, além daquilo que os nossos olhos vê. E a fé ela causa isso, e é por isso que em Hebreus capítulo 10 fala que os heróis da fé, por tudo que eles passaram, eles não perderam a sua fé. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá esse ensinamento, que nós devemos usar o escudo da nossa fé contra o inimigo de nossas almas. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Apocalipse diz que o Senhor, quando vier na sua glória, Ele usará uma espada que sairá da sua boca para ferir as nações. E essa espada é o que? A palavra do Senhor, que ela é vista como uma espada. Muitos dizem que é uma espada de dois gumes, que ela vai até a profundidade da alma, que discerne o espírito e a alma. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em todo o tempo, com toda súplica, e tendo isso em mente, olha aí a mente de novo, campo de batalha espiritual, como já disse, é aonde o inimigo mais tenta nos atingir. E estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por toda a igreja hoje. Muitas das vezes a gente só lembra de orar quando vai comer, quando vai dormir, agradecendo a Deus, e se esquece de orar pelos nossos irmãos que estão em outros países, missionários, pastores, que muitas vezes deixaram a sua casa, a sua pátria, e foram fazer a missão. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo: e orem por mim, para que no abrir da minha boca eu pregue o Evangelho da paz, e
que sirvam de testemunho. E é por isso que ele nos manda que nós oremos por todos os santos, aquele comparando os irmãos como os santos, e que nós devemos seguir esse exemplo, porque o Senhor Jesus, ele deixou esse exemplo ali no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani. Ele não orou ali só pelos seus discípulos, que futuramente seriam seus apóstolos e depois a igreja, mas ele orou por todas as gerações, até mesmo depois de nós. E é por isso que o apóstolo Paulo ele mandou nesta carta que orássemos por todos os santos. Então, quando nós dobramos o nosso joelho, não lembramos só de nossos familiares, lembramos de nossos parentes, lembramos de nossas autoridades, nossos pastores, os missionários que estão aí fora, que estão resistindo, porque a batalha, como diz a palavra, ela é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. E hoje, infelizmente, e essa batalha também, muitas das vezes, ela se torna, humanamente falando, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. E a palavra diz que não é isso, não é essa batalha que nós devemos guerrear, porque a batalha ela é espiritual, ela não é física, é contra o inimigo de nossas almas, que não se cansa todos os dias tentando nos atingir e nos enfraquecer. Então, que nesta manhã você possa estar se revestindo da armadura do Senhor, que é a fonte da nossa força. Que o Senhor disse na sua palavra, quando Israel estava sob a pressão dos medianitas, ele levantou um chamado Gideão e disse: levanta e vai nessa tua força, que eu livrarei Israel das mãos dos medianitas. Então, mesmo nós temos pouca força na carne, no corpo, no espírito, nós temos que estar fortalecido, nós temos que estar preparado 24 horas por dia, revestindo da armadura de Deus, porque nós fazendo isso, nós não seremos pegos de surpresa pelo inimigo de nossas almas. Então, que esta palavra possa estar adentrando na sua mente e fortalecendo o seu corpo espiritual. Amém? Passa a palavra para o pastor Ivan, que vai estar celebrando a ceia nesta manhã. Glória a Deus. Deus é bom. Que essa palavra se firme em nossos corações. Não há vitória sem oração. Ou não há como saber se somos vitoriosos sem oração. É interessante, principalmente nós como cristãos, nós temos que entender que, de certo, tudo que nós vivemos na terra, se não estivermos orando, de repente não é aquilo que o Senhor quer que vivamos. Conseguiu compreender? É loucura, de repente, que aquilo que nós queremos atingir é o inatingível de Deus, não é o propósito de Deus. De repente a gente corre tanto e Deus não queria que corresse. É ter tempo na presença dele para ganharmos tempo, porque a vida é imprevisível, né? Ela é imprevisível. Então, para celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero ler lá em Mateus, no capítulo 26. Isso aqui é um privilégio, ó, não fique fora. Qual é a regra para comer do corpo e beber do sangue? É crer nele, é se entregar para ele. Não há outra regra, porque isso é para a memória dele.
se eu creio, se eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, a ceia dele, a ceia não é da igreja Betel, a ceia do Senhor é para aqueles que o esperam, para aqueles que nele confiam, que quer ter uma intimidade profunda com Ele. Aí começa a meditar e Ele começa a limpar, Ele começa a nos purificar, porque é Ele que diz: sou eu que te curo, sou eu que te saro, sou eu que te limpo, sou eu que te vivifico, sou eu que perdoo. Então a ceia é para aqueles que o amam, que esperam a vinda dele. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha, porque eu serei crucificado por você, serei pregado numa cruz, as suas transgressões eu vou atraí-la no meu corpo, vou crucificá-la em mim. A hora que eles fazer o meu sangue jorrar, Ele vai limpá-los de todo o pecado. O meu sangue purifica a humanidade inteira de todo o pecado. Agora imagine nós que o amamos, que o adoramos. E é o que ele fala aqui, ó, Mateus 26, no verso 17. E os apóstolos estavam ansiosos para comer a ceia, a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Qual é e por que essa festa dos pães sem fermentos e por que a Páscoa? Foi quando Deus libertou o povo do Egito. Está lá em Êxodo. Quando Deus tira o povo do Egito com mãos poderosas, se revela ao faraó. E é interessante isso. Por isso que nunca nós devemos pensar como ministramos, quem vai descer, quem vai subir. Sermos maduro e íntegro, ter uma integridade, uma integralidade nele, ser completo nele. Então, aqui se comemora a libertação. Então a festa dos pães sem fermento e a Páscoa era uma festa só. Foi quando o povo foi tirado do Egito da escravidão de mais de 430 anos. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Então nós temos que se preocupar com isso. Eu sempre falo para a esposa, temos que perguntar para o Senhor: Senhor, quanto tempo ainda temos para que eu possa viver melhor para o Senhor, melhor para com a minha família, melhor comigo mesmo, para que eu possa viver os teus propósitos, para que eu não me fique me preocupando demais com esse mundo, porque o Senhor disse: se eu me preocupar com o Senhor vai me dar as coisas desse mundo. Não é que eu não vou tê-la. Quando eu ministro aqui, não é que é para você não ter, mas se nós o tivermos na totalidade, se nós compreendermos o propósito no nosso tempo, Ele vai dar tempo de nós usufruirmos todas as coisas, porque é Ele que dá a capacidade aos homens de inventar tudo que está por aí. É Ele. Então se eu e você se preocuparmos com Ele, principalmente nesse dia que a gente celebra a ceia dele, de não faltarmos, de estarmos aqui para comer, para se alimentar, porque toda vez que a gente come do corpo e bebe do sangue, a gente está falando: vem Senhor, vem logo com os teus propósitos, ou enquanto o Senhor não vem, revela os teus propósitos, para que vejam que eu sou a sua luz, para que vejam que eu sou o seu filho amado. E ele continua: vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Olha só, na casa do Senhor aqui, ó. Mas nós também podemos celebrar na tua. De repente você está lá orando, meditando, e Deus fala: ei, prepara uma ceia gostosa, saborosa, e chama os seus irmãos, chama eles para virem aqui, para comerem. Você sabia que pode isso também? Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa.
Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: então eles fizeram a Páscoa à noite, nós estamos fazendo de dia. Digo que certamente um de vocês me trairá. Que nós não venhamos traí-lo, mas se assim o fizer, arrependamo-nos. Todos aqui os traíram, mas só um que não quis se arrepender. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. E é interessante, né? Quantas vezes a gente ouve: puxa, quem menos eu esperava me traiu, comia do meu prato, vinha na minha casa, andava comigo. Então, se a gente estiver com o Senhor, sabendo que os dias se aproximam, nós vamos saber quem irá nos trair e vamos perdoá-lo se ele voltar. E se não voltar, nós vamos perguntar para o Senhor: devo ir atrás, Senhor, e ministrar perdão no coração dele? Porque eu vou dizer: eu já sabia que você ia me atrair, mas você tem a chance de se arrepender. Então, no Senhor, nós sempre temos o privilégio de viver em arrependimento. Se nós vivermos em arrependimento, nós não erraremos. Se errarmos, nós já estaremos arrependidos. E ele continua: o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Então nós temos que perguntar, e eu tenho perguntado: Senhor, o que é que está escrito ao meu respeito? Para que eu ganhe tempo, já que o tempo está passando, está se aproximando. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Então, se nós somos discípulos, não há impedimento de não comer do corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Ó, todos. Nem o que ia traí-lo ele impediu de beber e de comer. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, se você cometeu um pecado, ou se você acha que não vale a pena, não tem força, essa é a hora de falar: Senhor, eu não quero mais, já confessei para o Senhor, mas quando vejo ainda estou cometendo. Então, na hora que eu beber do teu sangue, ele me vai libertar desse pecado. Eu digo que agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então vamos comer do corpo e beber do sangue, até que ele venha. E dizer para ele: Senhor, eu quero estar lá. Cristina e Bruna, eu quero estar lá. Eu quero estar contigo. Então vamos ficar de pé, vamos pegar esse corpo, pegar esse sangue. Vou chamar lá as crianças. Chama lá. Nós vamos chamar as crianças porque elas também participam. Se delas são o reino, porque elas não podem comer do corpo e beber do sangue, hein? O Senhor não falou: ó, se vocês não forem semelhantes a elas, vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar.
vocês também vão comer do corpo e beber do sangue do nosso Senhor. Amém? Estendam as mãos de vocês para cá. Vamos pedir pela fé que se transforme no corpo e no sangue. Pai, fazemos em memória daquele que se entregou por nós, daquele que aceitou a tua missão de nos resgatar. Aqui está o corpo do teu filho, e aqui está o sangue do teu filho, o corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Sobre ele estava o nosso castigo que nos trouxe a paz, e ali está o sangue dele que nos purifica, que nos redime de todo o pecado. Fazemos isso em memória dele, Pai, até que o Senhor toque a última trombeta e ele venha para o louvor da tua glória, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Sirva o corpo e o sangue. E aí esperem, não comam e não bebam, esperem todos pegarem. Nada além do sangue.
Adore Ele por esse privilégio, por esse sacrifício que a humanidade ainda não tem a dimensão e a percepção, mas nós temos que ter. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, nós te louvamos e te glorificamos pelo teu sacrifício vivo, nada além do seu corpo e do teu sangue. Muito obrigado, porque nele há esperança para nossas vidas. Muito obrigado, porque ele é o nosso Cordeiro Pascal. Muito obrigado, porque ele é o nosso pão sem fermento. Muito obrigado, porque nele nós somos livres. Muito obrigado, porque nele nós temos plena certeza que temos morada nos céus. E também suplicamos por aqueles que ainda nele ainda não crê, que o Senhor possa nos mover ainda mais em santidade, para iluminar os corações daqueles que amamos e daqueles que em espírito e em verdade amamos, porque Ele ama. Pai, muito obrigado por este tempo na Tua presença. Muito obrigado pela Tua ceia. E que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos protegendo, em nome de Jesus. Amém. O que Ele merece? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor te dê a graça e a paz. E que o Senhor te dê prosperidade de acordo com os propósitos dele, em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão: você é nada além do sangue.